Esse ponto das antigas, entendeu? E É aí da unidade, é público, essa daqui é domínio público, né? Boa tarde, meu nome é Rogério, fui um dos primeiros capoeiristas daqui de João Pessoa, tem um apelido de Curisco. Eu sou Euclides, conhecido como o mestre boca do mundo, contemporâneo aqui da época do mestre Curisco, quando da chegada de Zumbi aqui na Paraíba. A capoeira ela chega no Brasil com a vinda dos escravos, né? E ela começa a aparecer com esse momento, com esse movimento de resistência, né, do negro, né, por sua liberdade. Então tem uma característica forte, porque a gente começa a observar a questão da capoeira como luta, né, que era uma forma que o negro tinha de se defender, né, dos seus opressores. A partir daí a gente vê que houve uma evolução, né, e nessa evolução a capoeira foi se transformando, até porque ela passou durante muito tempo criminalizada e inclusive constando no Código Penal. Depois dessa fase que se começa a ver a capoeira de uma outra forma, né, a partir da era Bimba, né, quando a gente começa a ver a capoeira com outro olhar. Isso, com o advento do mestre Bimba, né, que ele primava a propagação da capoeira, não com a visão marginalizada que ela trouxe da época escrava, né? Então a capoeira começou a ganhar os salões, ganhar o âmbito da sociedade no geral, com a criação de grupos, com a filosofia, né, da capoeira como esporte, como dança, como defesa pessoal, e vem até os dias de hoje nessa progressão com a criação de regras, de vestimentas, cordéis de classificação, né, e com a vinda de novos mestres a partir daí, né. Então na década de 70, eu e o Euclides sempre tivemos envolvido com essa parte da cultura popular, e a gente tinha aqui em João Pessoa tinha alguns grupos folclóricos, né? E uma pessoa que era uma figura que desenvolvia o folclore, que era o Tenente Lucena. E aí a gente começou a conhecer coco, chachado, baião, forró, enfim, diversas manifestações folclóricas que eram interessantes na época, porque esse grupo ele tem uma proposta de trazer para a população, né, ou manter viva essa questão do folclore. E um tempo desses, né, eu acho que 75, acho. 75. 75, mais ou menos, por aí, 75, 76, o Tenente Lucena encontra o mestre Zumbi, que foi o mestre que trouxe a capoeira para aqui, para João Pessoa, para Paraíba, e se faz o primeiro curso de capoeira da Paraíba, que foi através do SESC, né, o Serviço Social do Comércio, onde existia já essa prática com o grupo folclórico do SESC. Exato. O grupo do SESC mantinha esse grupo folclórico, né, com a administração do Tenente Lucena, e o mestre Zumbi recebeu o apoio do Tenente Lucena, envolveu os elementos do grupo folclórico, como outros interessados também na capoeira, nessa época dos anos 70, 75, e criou-se o primeiro grupo de capoeira aqui na Paraíba. Nós, como o Rogério já falou, participávamos desse grupo, e o grupo folclórico teve interesse de divulgar a capoeira por onde andava, divulgando o chachado, o coco de roda, ciranda. Então criaram-se elementos de folclórico dentro do grupo, com a dança da capoeira, o maculelê e outras danças ligadas à cultura afro-brasileira, né? Mas ficou aí o pioneirismo da capoeira na Paraíba, junto a esse grupo do SESC, com essa primeira turma criada com a vinda do mestre Zumbi no ano de 1975.
Essa parte que nós estamos falando, ela é interessante porque a gente começa a observar como essa capoeira ela deu início, né, para as diversas pessoas, até mesmo para quem não conhecia, né, ver a capoeira. Então era a capoeira do belo, era a capoeira do espetáculo mesmo, né? Então a gente não tinha muito embora a gente treinasse, lembro agora, com o zumbi, né, a capoeira, visando outras coisas, não só a parte da apresentação em si, né, mas uma defesa pessoal, né, onde tínhamos todos aqueles movimentos de capoeira, tanto de Angola e também um pouco de regional. Mas a coisa ela corria mais assim pelo lado da capoeira de Angola. Nas apresentações a gente já tinha esse cuidado, né, de fazer a capoeira onde ficasse uma capoeira mais espetáculo, para aquelas pessoas que estivessem assistindo, elas não se cansassem de ver simplesmente uma roda e ali, né, um querendo derrubar o outro, aquela coisa toda, né? Então a ideia não era essa, a ideia era mostrar, né, movimentos ágeis, movimento próximo do outro, né, que as pessoas ficavam imaginando, como é que isso acontece, os caras não fazem aquela capoeira e ninguém se machuca e tal. Então a ideia é exatamente essa, né? Era a capoeira da boa imagem. Você via que tinha destreza, agilidade, envolvia o ataque e defesa, como o Rogério bem disse, mas tinha momentos que o espectador ficava vendo como é que acontece isso, que o cara não bate, não agride, né? Mas você via que era uma investida entre os oponentes que mostrava um espetáculo muito interessante, né? de domínio da arte da capoeira. Depois desse tempo houve vamos dizer assim, uma dissidência dentro do grupo do SESC, né? Algumas coisas que aconteceram internamente que diversas pessoas, diversos elementos, componentes do grupo, né, saíram junto com o Tenente Lucena para criar um outro grupo, né? Então o grupo do SESC ele deu uma parada, né, e surge o grupo que é o grupo Terra Seca. E nesse grupo Terra Seca, ele continua a manter, né, não só o espetáculo relacionado mais à parte regional, com coco, chachado, ciranda, entre outros, mas também a parte afro-brasileira, que começou a evoluir dentro desse grupo também. Isso foi muito interessante porque criou-se uma nova célula de divulgação da cultura. Sim. Existiu o grupo do SESC e a partir daí passou a existir o grupo Terra Seca e o grupo do SESC como dois elementos de divulgação da cultura, já inserindo a capoeira como um dos elementos de arte dentro do grupo, né? Então a partir daí a gente tem basicamente grupos, vamos dizer assim, que trabalhava com essa parte de capoeira e maculelê, entre o grupo do SESC e o grupo Terra Seca, como o Euclides falou. Só que no SESC teve a oportunidade de se começar um trabalho um tanto parecido com o trabalho que o Zumbi fazia, já que mais ou menos aí por volta de 78, 77, não me lembro bem, a gente conseguiu fazer, aliás, Zumbi conseguiu um espaço em Pernambuco e aí ele começou a fazer um trabalho lá. Ainda no começo ele vinha aqui e voltava, mas depois com tantas atribuições lá no estado de Pernambuco, em Recife mais propriamente dito, ele começou a se dedicar mais ao estado de Pernambuco, que foi onde ele teve um grande crescimento, né? Teve um apoio cultural maior e também mais adeptos, né? E a capoeira em Recife já tinha já era bem forte, né? Tinha uma formação, vamos dizer assim, já até mesmo registrada, né? Dentro da história da capoeira. E a partir daí a gente fica meio que sozinho aqui, né? E então aquelas pessoas que tinham, como eu, como Euclides, já um conhecimento, não um conhecimento avançado, né? Mas a gente não queria deixar morrer essa história. Nessa altura, Rogério, sem querer te interromper, mas nessa altura a capoeira já estava implantada no estado, na Paraíba, né? Que já tinha um domínio, e a ponto, como eu acredito que
roubei aqui o raciocínio dele, mas a ponto de a gente já ter condições de repassar Sim, esse conhecimento. sim. Né? Já veio aí a segunda geração de capoeiras dentro da Paraíba, já através do conhecimento de quem já tinha sido aluno de Zumbi. E já tinha diversas pessoas que tinham já esse conhecimento, essa base da capoeira, que não queria de forma alguma deixar a capoeira morrer. Né? Até porque a gente ficou meio que sem mestre, né? Mas a gente já tinha esse conhecimento que a gente queria que as pessoas conhecessem. Mais ou menos na década de 80 foi quando houve uma proposta, né? Inclusive aqui daqui no Castelo Branco, que foi uma raiz, né? que se começou com o Marconildo, né? O Quebra-Barreira, e me convidando, que tinha muitos garotos aqui que ficavam brincando aí à noite, por aí, né? Às vezes fazendo bagunça, derrubando caixão de lixo e tal. E a gente podia fazer um trabalho, né, onde ocupasse, né, essa garotada, né, com uma coisa mais organizada e com uma coisa mais que desse uma visão não de brincadeira, né, mas assim, de certa forma também educacional. Né. O garoto estava ali, ele tinha que seguir algumas regras para poder estar ali naquele grupo, né? E foi quando a gente criou o grupo Quilombadas, que hoje é o grupo Afunalu. Né? Nessa época tem um garoto super interessado em capoeira. Sim. Que veio a se tornar o que? O Mestre Zunga. O Mestre Zunga, o Mestre Zunga. Não vamos falar aqui de idade, né? Mas eu acho que o Zunga devia ter uns 10 anos, sei lá, exato, por aí assim, quando a gente começou a fazer esse trabalho. Então nessa época eu fazia educação física na UFPB e a gente conseguiu eu consegui uma quadra externa, né? Foi o máximo que a gente pôde conseguir, e a garotada ia para essa quadra externa e ficava ali perto da piscina, um pouco meio escuro assim na penumbra, mas a gente conseguia fazer as atividades lá. Então a partir daí foram diversas pessoas que começaram e que saíram, que chegaram, né? Me chamo Marco Antônio Belarmino da Silva, sou conhecido no mundo da capoeira hoje como Mestre Zunga. Então, a minha chegada na capoeira, né? Eu recebi o convite de alguns amigos na época de 80. Na realidade, em 79 eu dou início à capoeira mesmo. Só com a pessoa do meu pai, em 80, eu firmo na capoeira, convite dos amigos, e se reuniram para praticar a capoeira. Naquela época era uma coisa que era novidade no nosso bairro Castelo Branco, onde eu conheci o Marconildo e o Rogério, né? Conhecido na capoeira Marconildo como Quebra-Barreira e Rogério como Curisco. E eles, junto com os grupos de jovens, começou a praticar a capoeira. Então a capoeira, para mim, naquela época foi meu brinquedo, né? A capoeira foi meu brinquedo, então assim, para mim, uma coisa que era brincadeira, que hoje, para mim, é tudo que eu sei fazer na minha vida de melhor é a capoeira. E tudo que eu tenho foi a capoeira que me deu. A capoeira, ela, na década de 80, o pessoal fica órfão de pai, de mestre, né? O mestre que plantou a capoeira, o Zumbi Bahia, vai embora e deixa essa rapaziada divulgando esse trabalho no nosso estado da Paraíba, né? E aí, um dos primeiros pontos que teve capoeira em bairro foi o nosso bairro Castelo Branco, através de Marconildo e Rogério. E a gente já sabia que tinha ficado uma semente plantada do mestre Zumbi Bahia. E eu entrei, não larguei mais, comecei a subir os degraus na capoeira e corri atrás, onde na época os meninos teve que ir para serviço militar, o próprio Rogério, o próprio Marconildo, e deixa o grupo de capoeira na mão da gente, que era hoje só Mestre Zunga e Mestre Lima, tomando conta do trabalho. Primeiro nome do grupo, na época do 80, chamava Grupo Quilombadas. E em seguida a gente bota nossa gente, por ter a coordenação das pessoas que ficaram ali, que não era mestre, não era professor, que era Mestre Zunga, Mestre Lima hoje, dando continuidade ao trabalho dos meninos. Para não parar, então a gente preferiu botar o nome Nossa Gente. Em 84, a gente muda de uma vez o nome para Grupos de Danças
AFNAGU, que hoje é a Escola de Capoeira AFNAGU, porque a gente não só trabalhava capoeira, trabalhava as danças afras, as danças primogênitas, né, porque a gente chama que é irmã primogênita da capoeira, né, as danças guerreiras. E daí começa a se preocupar na história da competição dentro da capoeira, em busca de suas graduações, né, com a pessoa sem contato na época. Então a gente se preocupava em crescer, se graduar. Para isso a gente teve que cair ao mundo, correr atrás de outros estados, porque a gente não podia se graduar. Então a gente começa a atrás de pessoas para fazer essas formaturas de graduação com a gente. Então a primeira pessoa que a gente encontra de volta é o mestre Zumbi Bahia. Então quando ele passa a saber que a gente era aluno, né, a sementezinha, o fruto da semente que ele deixou da Paraíba, então ele imediatamente fica em contato com a gente consegue realizar em 84, no finalzinho de 84, o primeiro batizado de capoeira, 84 e 83, eu acho que foi no final de 83, com o próprio Zumbi. Ele vem, faz o exame com a galera e vai fazer as primeiras graduações e retorna a Pernambuco. Ele vem um final de semana, no outro ele de continuidade para entregar a graduação. E não sei o que foi que houve, porque ele na época não tinha assinado certificado, vai embora e a gente achou que aquilo ali não tinha validade, né? Porque para valer tem que ter o certificado. E aí a gente procura outros mestres que passou do nosso estado, né? Que começam a ter trabalho no nosso estado, mas deixando-se bem claro que Zumbi Bahia, ele foi o cara que plantou a sementezinha dessa árvore capoeira, que vê esses frutos aí, e desses frutos aí, né, essa árvore aí nasce as pessoas que hoje é a liderança aqui do nosso estado. E ainda a atividade, mestre Lima, mestre Guiné, mestre Zumbi, que sou eu, dando continuidade a esse trabalho que os Zumbi da Bahia faz com os meninos. E para o bom é que Rogério, que ainda, né, em vida ainda aí, que não deixa larga a capoeira de jeito nenhum, junto com o Euclides, que é um camarada que veio uma batalha muito grande na época para se manter, para que essa cultura não morresse também. Então ele aqui no Castelo Branco, junto com o grupo folclórico, começou a espalhar. E aí a gente consegue segurar essa beleza que o Zumbi Bahia deixa para esses meninos aí. Hoje, eu como formado mestre Zumba, tenho vários discípulos, né? Eu trabalho em algumas cidades do nosso estado, com pessoas dando aula e vivendo de capoeira, como contramestre Morcego, o mestre Coyote e o próprio professor Biriba, o próprio contramestre Morcego de Campina Grande. Ele tem um trabalho muito grande dentro dessa escola de Campina Grande, aonde eu tiro o chapéu, porque quando eu chego em Campina Grande, que eu vejo um evento daquele feito nas escolas, sabendo ali que está o nome da nossa capoeira, uma coisa que começou de brincadeira e espalhou o mundo todo, né? A capoeira nasceu da brincadeira, hoje está em mais de 160 países. E o nosso grupo, não é porque é a nossa escola, eu faço parte, coordeno ali, mas não deixa a desejar em estado nenhum. O nosso trabalho é um trabalho muito bem feito. Até hoje a gente vem pesquisando, mostrando que a gente está no caminho correto, educando, formando cidadãos, que a parte difícil é essa daí, né? Formar capoeirista é muito fácil, mas formar um cidadão para o mundo ainda é difícil. E sem contar que isso aí a gente faz sem cobrar nada. O único esforço é que os alunos mantenham dentro da escola, procure ser um cidadão e procure divulgar a única arte genuinamente brasileira, que é a nossa capoeira, né? Eu hoje dou aula somente em projetos e segunda, quarta e sexta no projeto da juventude, que é um trabalho da juventude, da referência da juventude do Valentina, aonde hoje eu digo que é a minha matriz. Então os alunos, toda sexta-feira se reúnem, que é o dia que eu reúno os alunos que dão aula para fazer a roda, a gente se encontrar, e todo ano a gente realiza evento de batizado, troca de corda, para vivência de capoeira, para pesquisar, procurar manter o caminho correto da capoeira, mostrar que a pesquisa está dando certo, que a gente está andando certo. Faço o esforço com os alunos, trago mestres da linhagem do mestre Bimba, né, que foi um dos maiores divulgadores da capoeira aí, né, criador da capoeira regional, né. Então trago alunos também do mestre Pastinha, da linhagem do mestre Pastinha com Angola. Não deixo de praticar capoeira Angola, sou fã da capoeira regional. Hoje meu trabalho ensina a capoeira regional, mas
venham buscando a capoeira Angola, porque a capoeira Angola também é a capoeira mãe. Na época não tinha nome, né? Capoeira Angola é regional. Hoje tem essa divisão, né? Capoeira Angola é regional, mas eu sou capoeira. Ele tocou, eu jogo. Minha bandeira é capoeira.